Irmãs e irmãos que nos acompanham pela Conecta ITV, também pela Rádio Paranapanema e pela Rádio Mater Dei. A palavra pé tem sua origem lá no grego, pedós, e também origina a palavra paidos, no grego, que significava a criança. E a educação na Grécia Antiga, o sistema educacional se chamava paideia. Aí também vem a palavra pedagogia, que é aquele que cuida dos pés da pessoa, ou seja, aquele que educa, no caso da Grécia Antiga, as crianças, dentro da paideia, o sistema educacional da Grécia clássica. E os pés nas diversas culturas sempre tiveram muitos significados. Na antiga cultura chinesa, o significado também medicinal, as terapias a partir dos pés, com a ideia de que o pé é ligado diretamente ao cérebro, então temos terapias nesse sentido. Também na literatura, quem de nós não se recorda da Cinderela? Quem acharia o seu sapatinho para os seus pés, que ganharia o seu amor? O esporte mais popular do mundo é praticado com os pés, o futebol, fute, em inglês significa pé. Então vejamos que o pé nas diversas culturas tem todo um significado. E Jesus, ao lavar os pés dos apóstolos, ele se coloca na condição de pedagogo, mais uma vez, de educador. Está mais uma vez educando os apóstolos a amar. Como ouvimos no Evangelho, ele amou até o fim. Então aquele gesto de Jesus está ensinando o apóstolo, o discípulo, a amar até o fim, a não desistir do outro. Infelizmente vivemos a chamada mentalidade líquida, descartável, a fragilidade dos relacionamentos, e a tentação é facilmente desistir do outro. E Jesus mostra que o verdadeiro amor persevera até o fim. Não desanima, não se deixa, não se cansa de ir ao encontro do outro e das suas necessidades. Então Jesus, um grande educador, toda a sua vida ele viveu essa pedagogia do amor. A partir do momento em que se fez carne e foi gerado no ventre de Maria, é um Deus que se rebaixa, um Deus que desce ao nosso encontro, experimenta em tudo nossa condição humana, exceto o pecado. Então é um Deus que está sempre descendo, se colocando junto conosco. Não é um Deus prepotente, mas um Deus misericordioso, que se rebaixa, que se esvazia de si mesmo. E ao colocar-se diante dos pés dos apóstolos, Jesus ele muda de posição. Ele deixa a posição daquele que presidia a mesa na ceia judaica, para se colocar na posição do escravo, do subalterno. Então ele muda o ângulo de visão, ele se rebaixa, e ao lavar o pé dos apóstolos, ele toca a nossa fragilidade humana, purifica o nosso pecado, numa antecipação da cruz, na qual, ao derramar o seu sangue, Jesus lavaria os nossos pés do pecado. Então é um Deus que se rebaixa. Quantas vezes nós queremos nos exaltar, ser melhor do que o outro,
Deus faz justamente o caminho inverso, ele se rebaixa, se faz servidor, manifesta a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. Ele se coloca no lugar do outro. E como nós temos dificuldade em nos colocar no lugar do outro, facilmente criticamos o outro, julgamos, condenamos, mas não somos capazes de mudar de posição, de nos rebaixar da nossa soberba, do nosso orgulho, e tentar entender o outro a partir da sua visão, a partir do seu ponto de vista. Como é difícil descer, das nossas certezas e nos rebaixar para aprender com o outro, para enxergar a partir da posição a qual o outro está. Porque é muito confortável julgar e condenar o outro a partir da minha posição, mas se me coloco no lugar do outro, então terei uma outra visão da situação. Como dizem também, colocar o sapato do outro para experimentar as suas dores, seus desafios, suas angústias. Então o lava-pés é mais um gesto onde o amor sobressai sobre o orgulho, sobre a vaidade. É um Deus que nos ensina a amar até o fim, a não desistir de amar. E quem participa da Eucaristia, a sua ceia, deve lavar o pé do outro no dia a dia. E hoje então se celebra a instituição da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Jesus nos amou para além do fim, porque permaneceu conosco nos sinais sagrados do pão e do vinho. E consequentemente a instituição do sacerdócio, fazei isto em memória de mim. Não somos sacerdotes por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Não somos sacerdotes porque somos os mais santos, os melhores. Somos igualmente pecadores, mas Deus escolheu aqueles que Ele quis para o sacerdócio ordenado, e se serve da nossa fraqueza, enquanto seres humanos, para continuar a sua presença no meio de nós, no Santíssimo Sacramento do altar. Mas todo batizado participa do sacerdócio de Jesus, e o sacerdócio é serviço. Então, quando sou capaz de servir o outro, de fazer o bem para o outro, estou vivendo o meu sacerdócio, seja o ministerial, Padre Luiz e eu, seja você no seu sacerdócio comum dos fiéis. Quando amamos, quando fazemos o bem, quando perdoamos, quando descemos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, estamos sendo sacerdotes, estamos prolongando no tempo e na história o gesto do lava-pés. E nessa situação tão particular, a igreja aqui vazia, e vocês nos acompanhando e rezando conosco pelo rádio, pela internet, não teremos hoje o gesto do lava-pés, mas façamos agora um instante de silêncio e façamos o propósito de fazer o lava-pés nos pequenos gestos, atitudes, palavras e escolhas do dia a dia. A fazer o lava-pés acontecer através do amor, do perdão, da solidariedade, da paciência, da misericórdia. Cada vez que somos capazes desses gestos e atitudes, o lava-pés está acontecendo. Então façamos um instante de silêncio e ao celebrarmos essa noite santa da quinta-feira, agradeçamos a Deus pela Eucaristia, pelo sacerdócio e nos comprometamos a viver o mandamento do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.